Após setembro de 1822, quando o Brasil foi proclamado independente pelo príncipe regente Dom Pedro I, seguiram-se uma sequência de conflitos militares e políticos no Brasil. Em pouco tempo, as ofensas transformaram em uma enorme e violenta baderna entre os portugueses e brasileiros pelas ruas da cidade, atacando os ilusitanos com garrafas, cacos e pedras. O evento acabou conhecido como a Noite das Garrafadas. Depois disso, Pedro partiu para Portugal, deixando seu filho aqui no Brasil. A partida representou uma nova fase para a história política brasileira, pois uma criança de 5 anos não teria condições de governar um país. Então decidiram esperar o menino completar uma idade mínima. E nesse meio tempo, os agentes políticos daquela época disputaram o poder entre si no chamado período regencial, que vai desde 1831 até 1840. Ao longo desse período regencial, as principais revoltas foram a Cabanagem, rebelião que aconteceu no Grão-do-Pará entre 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade e por disputas políticas locais. A Balaiada, que foi a rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841, resultado em disputas pelos políticos locais. A Sabinata foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república na Bahia. Aconteceu entre 1837 e 1838. A Revolta dos Males, que foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. E a Revolta dos Farrapos, que foi uma revolta motivada por insatisfação da elite local com o governo por questões políticos e econômicos. Estendeu-se de 1835 a 1845. Com todas essas brigas que aconteceram durante esses anos, os deputados e senadores realizaram um golpe da maioridade em 1840. Que inicia, assim, o segundo reinado, quando o Brasil esteve sob o reinado de Dom Pedro II ao completar os seus 15 anos. Em 1848, aconteceu a Revolução Pareira, que aconteceu em Pernambuco. Os principais fatores motivadores dessa revolução foram a miséria das camadas populares, o aumento da centralização do governo imperial, o controle do comércio atacadista por portugueses e o aumento da concentração fundiária. O termo paeira, associado à revolta, remete ao nome da Rua da Praia, local onde era sede do Diário Novo, principal meio da comunicação do grupo liberal, ao qual recebeu o nome de Praieiros. Cerca de 1.500 combates praieiros lutaram contra as tropas do governo imperial. O Brasil se vê às voltas com o maior conflito armado na América do Sul, a Guerra do Paraguai. O Brasil se envolveu em atritos com seus vizinhos, especialmente na região Prata. O governo imperial declarou guerra ao ditador paraguai Solano Lopes, conhecido como Guerra do Paraguai, com a participação da Argentina e do Uruguai. Tríplice aliança, e duraria cerca de 5 anos. Algumas vezes o governo promulgou que avisam abolir o trabalho servil de forma gradual. São elas: Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que institua o fim do tráfico de escravos. Assim também existindo a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Exagenários, de 1887, e a Lei Áurea, de 1888. E assim chega o fim do Império. O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de governo com os interesses da elite política e econômica do país. O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste da forma de governo de Dom Pedro II, que estava com tretas com a Igreja Católica devido ao descontentamento ao padroeiro do exército de Dom Pedro II, que se interferia demais nas decisões da Igreja. O exército, que estava descontentado com os oficiais de baixo escalão que não podiam manifestar suas opiniões sobre a República, sobre a monarquia. Os grandes proprietários que, após a Lei Áurea, assim, os grandes fazendeiros que reclamaram muito. A proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Inicia-se a República Velha, República Oligárquica. A República foi proclamada e a população das camadas sociais mais humildes observaram
Antônio dos dias posteriores ao golpe republicano. A república não favorecia em nada aos mais pobres e também não contou com a participação destes em efetivo. A república foi dividida em dois períodos: a República da Espada, em virtude da condição militar dos primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República das Oligarquias, período que as oligarquias agrárias dominavam o país. A proclamação da República representou o fim do Brasil do Império, que havia durado cerca de 70 anos, quando Dom Pedro II e sua família foram banidos do Brasil. Embarcaram rumo à Europa na madrugada do dia 17 de novembro. O Marechal Deodoro da Fonseca organizou os símbolos da República como o hino nacional brasileiro, a bandeira do Brasil e também a política nacional. O governo provisório durou até a promulgação da Constituição em 1891. A oligarquia corresponde à forma de governo onde o poder está na mão de poucos, de famílias reunidas pela necessidade econômica. O país estava sendo comandado pelas grandes elites produtoras rurais de Minas Gerais e São Paulo, quando Getúlio Vargas impede a posse de Júlio Prestes. Com a Revolução de 1930, para promover Getúlio Vargas a presidente, a República do Café com Leite foi rompida e a oligarquia teve seu fim, da início era de Vargas. De 1930 a 1934, o governo provisório. De 1934 a 1937, o governo constitucional. De 1937 a 1955, o Estado Novo. O governo provisório caracterizou pelo processo de centralização do poder, fim dos órgãos legislativos e ausência de eleições. Em 1902, houve a manifestação a favor das eleições e morreram quase estudantes. E ainda em 1932, o Código Eleitoral garantiu o direito do voto à mulher brasileira. No governo constitucional, a alteração política se deu em volta de ideias fascistas com ideias sociais totalitárias e ideias democráticas favoráveis à reforma agrária, contra o imperialismo e a revolução por meio de lutas de classes. A Aliança Nacional Libertadora e a prisão de opositores fez surgir um movimento intentona comunista. Já o Estado Novo é lembrado de maneira contraditória, pois foi o período mais repressivo e ditatorial da era de Vargas, mas também foi lembrado pela época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados e proclamou-se a Constituição de 1917. Em 1945, para contornar a oposição que sofria, Vargas decreta o ato adicional e garantiu as eleições no final de 1945 e a organização dos partidos políticos. As eleições diretas elegeram Dutra, que organizou outra Constituição para o Brasil, e os direitos democráticos suspensos há anos voltaram a ser respeitados. O segundo mandato de Vargas cria-se a Petrobras. Em 1954, ocorre um atentado contra o maior opositor a Vargas. Lacerda acusa Vargas e ele comete suicídio, saiu da vida e entrou na história. Após Vargas veio Juscelino Kubitschek, com o slogan de 50 anos em 5 construiu Brasília. Criou a Sudene para desenvolver o Nordeste, com tantas obras endividou o país. Já o governo de Jânio Quadros, a proposta foi varrer a corrupção. Após 7 meses no poder, ele não aguenta a pressão e renuncia. João Goulart assume com a renúncia de Jânio. Teve apoio das camadas populares, dos sindicatos e dos estudantes. João Goulart propôs reformas de base na educação, reforma tributária, reforma eleitoral dando direito ao voto ao analfabeto, mas em 1964, militares e políticos conservadores deram um golpe e tomaram o poder. O golpe militar, conduzido entre 31 de março e 2 de abril de 1964, foi uma conspiração realizada pelos militares contra o governo de João Goulart. O conchavo contra esse presidente aconteceu por conta da insatisfação das elites com os projetos realizados nesse governo, em especial as reformas de base. Além disso, contou com a participação americana, pois os Estados Unidos entendiam que a política de João Goulart não atendia aos interesses americanos. A resposta conservadora veio de forma imediata, por meio da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu em São Paulo e mobilizou milhares de pessoas. O golpe em si foi iniciado em 31 de março de 64, com uma rebelião liderada por Olimpo Mourão Filho, que liderava a 4ª Região Militar em Juiz de Fora. O golpe de 64 teve como grande consequência a instalação de uma ditadura, que se estendeu por 21 anos em nosso país,
Nesse período, a ditadura militar ficou marcada como um regime regressor que se posicionavam contra o governo. Além disso, impunha censura sobre a produção cultural e intelectual do país. A ditadura também ficou marcada como um período extremamente corrupto, uma vez que não havia liberdade para investigar os atos do governo. A desigualdade social disparou e os índices da economia, como a dívida externa, agravaram-se bastante. Redemocratização é o termo que usamos para a designação da abertura política brasileira para o governo civil. Trata-se, portanto, do período em que o Brasil recuperou. O governo militar estava implodindo diante de uma inflação que não se conseguia controlar. Os protestos de artistas, políticos, setores civis, estudantes, trabalhadores pela direta já não obtiveram sucesso. As eleições não foram diretas, e sim realizadas pelo Colégio Eleitoral, que escolheu Tancredo Neves como presidente do Brasil. Entretanto, Tancredo faleceu antes de assumir o cargo, levando a posse de José Sarney, o primeiro presidente civil depois de 21 anos de regime militar. Após a frustração com o governo de Sarney, assolado pela crise econômica e depois de mais de 30 anos sem espaço para práticas democráticas, ocorreram as eleições diretas, e Fernando Collor é eleito a presidente da República em 1989. Como ato de protesto a diversas insatisfações contra o governo Collor, os estudantes saem às ruas em 1992 com os rostos pintados de verde e amarelo, em um movimento que ficou conhecido como os Caras Pintadas. Firmando a campanha Fora Collor, no dia 29 de setembro, assume seu lugar Itamar Franco. Seu legado inclui a participação na iniciativa para o equilíbrio da crise que assolava o Brasil há 3 décadas, quando foi lançado o Real. O plano foi tão bem sucedido que garantiu a eleição presidencial de Fernando Henrique, a fim de conseguir apoio para a reeleição, em 1998. O PSDB mandou ao Congresso um projeto de lei que garantia a reeleição para os cargos do Executivo. A lei foi aprovada, e em meio ao quadro de crise econômica ocorreram as eleições em outubro de 1998. Luiz Inácio Lula da Silva. O governo de Lula ficou marcado por ser um período de intenso crescimento econômico do Brasil. O governo Lula também realizou ações em outras áreas do Brasil, como nas questões sociais, ampliando os programas de distribuição de renda e aumentando e facilitando o acesso nas universidades. Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil e a terceira chefe de Estado do país. Acusada de improbidade administrativa, não concluiu o segundo mandato, devido ao processo de impeachment ou golpe parlamentar. Michel Temer assumiu a presidência do Brasil em 31 de agosto de 2016, até 31 de dezembro de 2018. Temer assumiu após o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, que estava em processo de impeachment. Pós Temer, assume Jair Bolsonaro. Bolsonaro, à época de sua eleição, era membro do Congresso há 27 anos. Jair Bolsonaro candidatou-se à presidência da República Federativa do Brasil pelo Partido Social Liberal nas eleições presidenciais de 2018, tendo General Mourão do PRTB como vice na coligação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Seu plano de governo foi denominado o Caminho da Prosperidade, que ele defende a redução de ministérios e a criação de uma nova pasta na área econômica.